Galera, vamos abrir a Bíblia lá em Lucas 10, 25, por favor. Vamos dar continuidade aí, né, de quem você segue. Eu garanto a vocês que não vou falar do Instagram nem do Facebook, amém? Creio que já estamos cansados de saber disso. Isso é palavra para a gente levar para os meninos do Salzinho, né, pastor? Culto jovem. Lucas 10, 25. Amém? Lucas 10, 25 diz: um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: o que é que as escrituras sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente, e ame o seu próximo como você ama você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu: um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou no seu próprio animal e o levou para uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: tome conta dele. Quando eu passar por aqui de volta, pagarei o que você gastou a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu? Respondeu o homem. E Jesus disse: pois é, vai e faça o mesmo. Amém. Querido Deus Pai, te louvamos, Senhor. Que o Senhor esteja revelando a sua palavra, a sua vontade no meio dos seus filhos amados, Pai. Que seja feita a sua vontade aqui, não a minha. Que seja feita a sua vontade e não a deles, Pai. Mas que o amor do Senhor seja gerado aqui no nosso meio, para que possamos cada dia mais aprender a quem seguir em nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus, amém. Irmãos, aqui a gente está falando, Jesus está falando aqui sobre uma parábola, né? O título dela é A Parábola do Bom Samaritano. Só que nessa parábola tem alguns outros personagens. Esse mestre da lei vem perguntar para Jesus como que poderia ser salvo. Esse começo aqui é mais ou menos parecido à parábola do jovem rico, né? Que esse homem mestre da lei aqui chega em Jesus e fala: como que eu posso ser salvo? E aí ele falou: você conhece os mandamentos? Amém, conheço todos, respeito o pai e mãe. Eu falei: pois é, amar a Deus sobre todas as coisas. Amém, beleza. Só que então eu vou te contar ainda algum segredinho que às vezes vocês não estão entendendo. E da mesma forma aconteceu na parábola do jovem rico. O jovem rico chegou em Jesus e falou: Senhor, como devo? O que eu tenho que fazer para ir para o céu? E aí Jesus explica na parábola: você conhece os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas? Sim, faço tudo isso muito bem. Pois é, mas você é muito rico, então pega as suas riquezas e doa aos pobres. E aí aquele homem foi embora triste porque era muito rico. Então, irmãos, às vezes a gente fala: eu faço tudo, mas ainda falta algo. Eu estava estudando essa passagem e eu me encontrei com uma palavra que chama desambiguação. Desambiguação é você fazer a separação dos sentidos das palavras.
E às vezes as pessoas, por causa do seu próprio egoísmo ou por doutrinas e coisas que aprenderam no decorrer da sua vida, nossa mente está cauterizada de tal forma que a gente só consegue fazer a separação da palavra para o significado daquilo que favorece a nós mesmos. Mas nós nunca damos conta de enxergar o significado da palavra daquilo que me prejudica, mas sim daquilo que prejudica o próximo. Então é sobre isso que Cristo está falando aqui, irmãos. Ele está falando que no meio do caminho, um homem foi assaltado e foi muito machucado e jogado na beira daquela estrada. E aí veio passando pelo caminho um sacerdote, com uma roupa chique, com seu cavalo bonito, bem alinhado. Quando viu que aquele homem estava ferido e jogado na beira da estrada, desviou do caminho e não ajudou aquele homem. Irmão, o sacerdote no Velho Testamento, ele era o responsável de estar na tenda e fazer a oração em intermédio dos pecadores, para que os pecados daqueles homens pecadores fossem perdoados. Então, para a gente raciocinar bem, irmãos, esse sacerdote, ele era um homem que tinha canal direto com Deus. Ele era um homem que fazia a queimada de todos aqueles animais que eram colocados em holocausto, para poder acabar com o pecado daqueles homens. Então o ser humano, ele não tinha a intimidade de chegar perante Deus e falar: Deus, me perdoa dos meus pecados. Não, ele tinha que chegar num homem desse, um homem que quando vê um ferido à beira do caminho, ele muda a direção da estrada. E nessa época as pessoas seguiam esse homem que no caminho desviava do ferido, e esse homem batia no peito dizendo: eu sou um servo de Deus. Mas no decorrer da história, no Antigo Testamento, lá em Levítico 1, 2 e 3, Deus dá uma ordem para que um pessoal da tribo dos levitas comece a ajudar esse sacerdote. E a tarefa dos levitas era o quê? Cuidar da tenda, desamarrar a tenda, armar a tenda, fazer acampamento ao redor da tenda e cuidar da tenda. Então esses levitas, andando perto do sacerdote, eles iam seguir quem? O sacerdote. Porque a gente tem a mania de seguir aquele que a gente tem o maior convívio. É por isso que às vezes hoje a gente não escuta a voz de Deus mais. Por quê? Porque a gente não tem convívio com Deus. Por que que hoje a gente não vê os milagres que Deus faz? Porque nós não temos intimidades com Deus. E esse levita, como aprendeu tudo com esse sacerdote, quando viu aquele homem ferido e machucado no caminho, ele também não pensou duas vezes em desviar do caminho, porque no coração dele, na mente dele, ele era um cara poderoso, um cara perante assim Deus, um cara privilegiado, não poderia sujar as suas roupas e perder tempo ajudando um cara machucado e ferido no meio da rua. Bem dizendo aqui, vamos colocar a linguagem de hoje, um homem empresário bem sucedido não pode parar seu carro, ajudar um mendigo e colocar um mendigo dentro do seu carro, porque isso vai fazer com que seu carro fique fedendo. Isso vai fazer com que perca tempo, sendo que ele tem que correr para sua empresa e ganhar mais dinheiro para encher seu bolso. Mas Jesus ainda ele é bem claro, que mais para frente, ele mostra para aquele homem o que devemos fazer. Ele fala que no caminho ia passando um samaritano. E o samaritano, ele não se dava muito bem com os judeus, porque eles tinham uma briga religiosa, eles tinham uma briga por raça, por cor. É como se fosse aqueles do PT e do Bolsonaro, amém? Parece que não existe, irmãos. Parece que um tem preconceito com o outro, o que vota no outro é burro, o que vota no outro é inteligente. E aí eles tinham um debate, que o debate era o seguinte: deixa eu te falar, no meu monte, nesse monte que fica situado na minha região, é lá que a gente deve orar a Deus, porque é só lá que Deus nos escuta. E aí os levitas falavam: você está enganado, porque lá na nossa terra tem outro monte, e é lá que Deus fala. E aí, irmãos, Deus está falando nesse contexto com a igreja de hoje. Porque a igreja de hoje
pinta o fundo de preto, coloca um jogo de luz. A igreja vizinha fala: deixa eu te falar, irmão, você não pisa lá não, que lá é do capeta, porque Deus só fala na nossa igreja. E aí a gente fala mal da outra igreja, fala: irmão, deixa eu te falar, lá é distorcida a revelação de Deus. Você sabe por quê? Porque lá, na hora de pregar, não tem a revelação. Lá você anota num papel. Deixa eu te falar, quando você anota num papel, é você que está pregando, não é Deus. E aí começou essas brigas, essas picuinhas de irmão com o outro, que na verdade não é irmão coisa nenhuma, porque a gente nunca sabe perder para o próximo. E aí eles tinham esse preconceito religioso, um não aceitava o do outro. E aí eles viviam em terras diferentes, separados. Tanto é que um certo dia Jesus estava lá no poço de Jacó e veio uma mulher pegar água. E Jesus conversa com essa mulher e pede uma água. E ela fica assustada, apavorada, fala: não, mas como assim? Você não pode estar falando comigo, eu sou samaritana, isso é pecado. E aí Jesus explica para aquela mulher que na verdade ele está falando sobre a água, mas ele quer oferecer uma água melhor para ela. Uma água que, se ela beber, nunca mais ela terá sede. Uma água que leva nós a um nível superior, que a gente tem a oportunidade de entrar à terra prometida. Ele não está falando de uma água que você vai beber hoje um pouquinho e amanhã você está com sede de novo, depois de 2 horas você está desesperado por causa dela de novo. Mas não, ele está falando que ele quer saciar a sua sede, ele quer saciar a sua fome. E se a gente lê essa passagem da mulher samaritana, Jesus troca um bom papo com ela, fala sobre os maridos que ela teve. Em momento nenhum fala para ela: condenada do inferno, você vai para o inferno porque você já está no 5º marido. Não, mas fala para ela: beba dessa água que você nunca mais terá sede. Está falando para ela: siga-me, que você nunca mais terá sede. E aí passaram algum tempo e eles ali junto, e os amigos dessa mulher encontraram com Jesus também, e todos ficaram espantados, porque que aquele homem, um profeta, o Filho de Deus, estava ali convivendo com aquela mulher pecadora. E aí Jesus mostra o amor para aqueles homens, e aqueles homens receberam Jesus e pediram para Jesus: não vá embora, fica um pouco mais com nós, fica um pouco mais aqui com a gente. E Jesus falou: não, eu preciso ir, que eu tenho ainda muita coisa para fazer, eu tenho muito cego para curar. E aqueles homens falam: não, fique. E ele fala: deixa eu te falar, vocês que são discriminados estão querendo que eu fico, mas aqueles que acham que são meus filhos estão querendo me matar. Então às vezes, irmãos, aquele que a gente acha que tem poder demais no reino de Deus, ele não é nada. Mas aquele que não é nada é quem tem tudo. E Jesus fala mais do samaritano. Jesus fala sobre 10 leprosos, que ele estava passando pelo caminho, e aqueles 10 leprosos viram Jesus e começaram a gritar: Jesus, Jesus, traga a cura até nós, faz um milagre até nós. Jesus fala para eles: vai até o sacerdote e pede para o sacerdote examinar, porque também na lei o sacerdote era responsável de olhar as feridas daqueles leprosos e falar: você está curado, pode voltar para a população, pode voltar a conviver com as pessoas normais, porque enquanto as suas feridas não for saradas, você tem que conviver com os doentes. E Jesus é bem claro em dizer: eu não vim para aqueles que são bons, eu vim para os doentes. Eu vim para os doentes, eu vim para os machucados, eu vim para os pobres, eu vim para os humilhados. E entre aqueles 10, quando eles estavam indo até encontrar com o sacerdote, pela fé, para o sacerdote olhar para eles e falar: realmente vocês estão curados, pode voltar para a cidade. No caminho eles viam que já haviam sido curados, e só um volta para agradecer. E esse único que volta a agradecer se ajoelha nos pés de Jesus e dá louvores ao Senhor. E Jesus é bem claro dizendo essa palavra: você quer louvar a Deus? Você quer adorar a Deus, irmãos? Para de pedir, comece a agradecer. O agradecimento é a maior adoração que Deus te pede, irmãos. É a maior adoração. E Deus é tão bom
que ele contando essa parábola, irmãos, ele faz a gente enxergar 1001 coisas. E o que ele fez eu enxergar de todo o coração é que Deus é tão bom que era melhor aquele homem ter morrido na beira do caminho do que ser resgatado por aquele levita e aquele sacerdote. Porque a gente tem o costume de espelhar naquele que foi bom para a gente. E aquele homem que estava na beira do caminho ia começar a espelhar a sua vida num sacerdote e num levita que não tem amor ao próximo. Agora você pensa que desgraça de vida que esse homem ia ter se ele fosse mais um sacerdote e mais um levita que levasse Cristo para a cruz. É por isso que Jesus é bem claro em falar: aquele samaritano que não tinha nada, mas tinha o coração bom. Aquele samaritano pegou aquele homem, cuidou das feridas dele, levou até uma pensão, pagou a pensão. Irmão, se você não quer cuidar de um filho de Cristo, comece a pagar para que outro cuide. E ele paga e fala para ele: quando eu voltar eu pago a diferença, continue cuidando dele. E aquele homem, no meu ponto de vista, começou a seguir a Deus, porque ele começou a ver no samaritano um coração bom. Então glória a Deus por aquele homem ter ficado na beira do caminho mais 1, mais 2 dias, até o momento certo. Porque às vezes a gente fica clamando das nossas tribulações, das nossas dificuldades, mas deixa eu te falar, Deus vai mandar a pessoa certa no seu caminho. E a gente tem mania de pedir pela primeira ajuda. O primeiro que passar vai nos ajudar. Não, irmão, o primeiro que te passar não vai te levar para Deus, mas vai te levar para o inferno. Porque a ajuda de Satanás vem primeiro. A ajuda de Deus, ela vem um pouco mais tarde, mas quando ela vem, você está fortalecido. Você está forte para passar por cima de toda vitória, de toda dificuldade, irmãos. Então eu te pergunto, quem você segue? Quem você está seguindo, irmãos? Jesus disse: quando der de comida a um pequenino meu, estará dando a mim. Você tem dado de comer aos pequeninos dessa cidade? Ou será que nós ainda vivemos como sacerdote no nosso egoísmo próprio, que a gente só consegue alimentar a nossa própria casa? Só conseguimos alimentar as pessoas que são nossos amigos, porque a pessoa que não é meu amigo, vamos falar o português correto, o mendigo não é digno de receber o meu abraço, irmãos. Amém, irmãos? Quem aqui tem coragem de abraçar um mendigo e voltar para casa hoje fedendo? Irmão, se você quer realmente seguir Jesus nessa noite, você vai ter que andar onde Jesus anda. E Jesus não está debaixo dos ternos e dos colarinhos arrumadinhos. Jesus está na rua alimentando os mendigos. Então, se você quer andar com Jesus, irmãos, a partir dessa noite nós vamos ter que tomar uma postura diferente de vida. Nós vamos ter que começar a sair por essa cidade, pegando jovens carentes, moradores de rua, começar a dar banho neles. E começar a abraçar esses homens, começar a levar uma cesta de alimento à casa deles. Porque aí sim nós estamos andando com Jesus. Porque enquanto estivermos aqui nessas 4 paredes, seco, quentinho, com nossas roupas novas, irmãos, nós estamos sendo igual esse povo cego. Então eu glorifico a Deus e eu peço todas as noites para que Deus possa dar um entendimento, para que nós possamos fazer algo novo hoje, algo diferente. Porque essas coisas do passado, essa religiosidade, irmãos, isso não é amor. Amor é abraçar. Amor é você caminhar com o mendigo independente do que seus amigos vão dizer. Amor não é dar um recurso financeiro, emprestar, ajudar, dar uma blusa de frio para um amigo. Porque para um amigo, até um traficante empresta. Um assassino dá para sua mãe. O diferente é você dar para aquele que você não conhece. O importante é você dar para aquele que ninguém confia. Irmãos, é um ato de fé. É um ato de fé você pegar um mendigo desse que entra aqui dentro desse restaurante, irmãos. Agora o restaurante, pela glória de Deus, vai ter um chuveiro para dar banho no mendigo.
a gente vai dar banho neles. Mas não é por nós, porque fosse por nós, a nossa carne nós queríamos matar. Mas é o amor de Deus que está em nós, que faz algo novo todos os dias, que faz a gente ter coragem de largar o nosso trabalho, vir aqui e colocar um prato de comida para um morador de rua. Às vezes a gente não enxerga porque a gente não convive. Às vezes a gente não segue porque a gente não tem intimidade. Mas eu quero te convidar a começar a ter intimidade com essas pessoas. Você sabe por quê, irmão? Com um ato de fé, você vai vir, vai dar comida para o mendigo, você vai dar um banho nele, tendo a fé que daqui 10 anos ele é o dono da empresa da esquina e ele é o seu patrão. Um ato de fé, irmão, você vai lavar os pés desse mendigo e vai declarar para ele: irmãos, daqui 15 anos, quando eu precisar de ajuda, você vai ser o empresário desse bairro que vai estender a mão para mim. É você que vai empregar minha família. Hoje você está na dificuldade, hoje você está por baixo, mas Deus está contigo, porque Ele também é filho de Deus. Então, se a gente quer seguir Cristo hoje, irmãos, vamos começar a abraçar os necessitados. Amém? Esse é o caminho que Cristo trilharia hoje. Glória a Deus.